porque eu sou um cara que, apesar de ser um ex-suicida, eu amo a vida. Cara, meu sonho era, tipo, viver até 100 anos, sabe? Tipo, mentalizo isso. Primeiro você tem que ter uma boa saúde mental, porque você tendo uma boa saúde mental, você vai ter menos probabilidade de adoecer ou desenvolver certas doenças por causa da sua mente. Nós, como seres humanos, cada um tem uma história, uma trajetória de vida, e essa história minha do subterrâneo, ela surgiu porque uma necessidade de se esconder, uma necessidade de isolamento também, de querer ficar sozinho e uma tentativa frustrada de suicídio, né? Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo, um podcast onde nós falamos sobre saúde em todos os seus aspectos, relacionamento humano. Nós abordamos aqui os pilares de saúde física, saúde mental, espiritualidade, relações sociais e, por que não, também arte. Hoje eu vou receber um convidado super especial, que eu posso chamar de amigo, né? Esse cara que é artista visual, grafiteiro, referência na arte urbana brasileira. Eu tô aqui com o ilustríssimo meu amigo Zezão SP. Seja bem-vindo a esse nosso Diego. Projeto Saúde em Tudo Podcast, meu amigo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, com o Diego, que a princípio a gente se conheceu através de um projeto especial e se tornamos grandes amigos, e isso para mim é realmente o que mais me toca, né? Sim. Porque são as relações, né? A gente pode conhecer um contato profissional e depois essa relação bonita que a gente acabou criando, da nossa intimidade, gerou esse fruto dessa amizade bacana. Show de bola, Zezão. Zezão, eu tenho grafite seu em casa. Quem mais tem obra sua, que você possa dizer, em casa? Em casa, vamos começar em casa primeiro. Cara, nesses 30 anos de carreira que estou fazendo esse ano, acabei conhecendo muita gente de vários segmentos, não só da colecionadores, mas assim, pessoal da música, pessoal da gastronomia, pessoal do mundo das artes também, e com isso surgiram muitos projetos e convites assim para fazer essas pinturas residenciais, né? Então, sei lá, eu já fiz projeto pro Marcelo Taz, tem grafite na casa dele, Marcelo D2, o Alex Atala, muita gente também do mundo do colecionismo, empresário, gente acho que de vários segmentos diferentes, inclusive você, né, Diego, que é um médico, que também tem essa ligação com a arte, né, na sua casa. Acho que a arte tem esse papel de transformar o ambiente na arquitetura, é um complemento, né? Então, eu já tive a oportunidade de fazer vários projetos, assim, eu considero interiores, indoor, em casas de pessoas de vários segmentos da arte, da música, do esporte, e isso é muito legal. Legal, né? Zezão, e além desse trabalho indoor, você também tem um trabalho deixando a sua arte aí por vários países também, né? Você já grafitou em diversos países diferentes. Qual que é a diferença de você grafitar na rua e grafitar na casa de uma pessoa que você acaba até se conectando um pouco mais, né? Qual que é a diferença desse tipo de trabalho que você exerce hoje? Então, eu hoje diferencio a coisa do grafite, que quando eu falo grafite é uma coisa da rua mesmo, que eu acho que aí atinge todas as pessoas, todas as classes sociais, e o grafite não deixa de ser uma arte democrática, né? E a diferença de você pintar na rua, que é uma coisa mais espontânea, para um projeto desse personalizado, é que se torna uma coisa comercial, se torna uma coisa mais privada, né? Então você faz uma coisa que acaba complementando com o ambiente das pessoas, no aspecto decorativo, e tem essa questão que às vezes na rua também você pode ter uma abordagem da polícia, alguma queixa, então na rua você está sujeito a tudo, e aqui, né, numa situação privada, eu encaro já como um projeto personalizado, né, com um estudo de arquitetura e ambiente para desenvolver esse tipo de projeto, né? Tá. Zezão, como é que funciona a mente criativa de um artista? Isso é uma curiosidade que eu tenho. A gente estava até conversando nos bastidores, porque podem ter períodos da vida onde o artista produz mais
pode ter períodos onde a arte, ele reformula essa arte também e volta aí com traços diferentes. Eu sei que recentemente aí você tem voltado, eu que te acompanho muito de perto, os seus traços vêm mudando um pouco, a partir do momento que você vem se conhecendo mais, vem se desenvolvendo como ser humano e como artista, isso se reflete na arte também, né? Como que funciona para você esse processo criativo? Porque não é simplesmente apertar um botão e printar uma obra de arte, né? Por isso que tem esse valor, né, Zezão? São o customizado, os trabalhos grandes que você tem um valor, né? Sim. Na verdade, o meu processo criativo ele vem de uma coisa muito espontânea. Eu sou um artista autodidata, que não tenho uma formação acadêmica. Me considero um não desenhista, né? Embora as pessoas acabam identificando que o meu trabalho é um desenho, mas quando eu falo não sou um desenhista é porque eu não sei desenhar algo com um briefing, uma figura humana, uma coisa mais real, mais realista. Então, devido a essa dificuldade, eu sempre coloquei a minha intuição na minha arte, a minha ousadia num traço. E, sinceramente, eu não tenho referências assim para falar, olha, eu me inspiro muito no artista tal, XYZ, mas eu tenho uma lembrança muito forte do artista Jean-Michel Basquiat, que revelou para mim muito mais essa coisa da liberdade, da ousadia, da expressão. Então, quando eu começo um trabalho, eu não tenho um planejamento de desenho para o começo e também não tenho para finalizar. É uma coisa que a gente vai sentindo. Você usa muito esse termo, doses homeopáticas, digamos assim, né, no traço. E essa inquietação também de estar toda hora querendo fazer uma coisa diferente, né? Esse ano em particular, tem muitas questões minhas que depois a gente pode falar dessa parte mais da mente e tal, tudo, mas assim, eu considero que quase todos os projetos que eu comecei entre telas e murais, eles não acabaram. Mas por o meu trabalho ser uma arte abstrata, as pessoas não sabem também se está pela metade, se está feito ou não está feito. Mas eu sei da minha intimidade que muitas vezes eu tenho um bloqueio e falo assim, parei, está pronto. Porque eu acho que a arte também é aquele momento que você, vamos falar, uma espécie de uma incorporação, como marés. Ou entrou a maré, então você vai, cria, depois bate um vazio, você para, respira e retoma de novo, até você chegar naquele momento que eu acho que é isso da entrega, que você vai lá e assina, né? Então acho que a minha arte me permite essa coisa do infinito até, de você, vamos continuar, onde tiver espaço você vai fazendo, né? Mas tem uma questão de senso também crítico, de olhar e arquitetura e o suporte onde está a sua arte, que você também talvez eu não saiba explicar, mas tem uma coisa por trás disso que dá o ponto final também. Isso eu acho que a gente pode resumir como amadurecimento do artista, não é? Para esse processo de evolução e saber, talvez você quando era mais jovem, vou tentar um pouco mais, não, tá pronto isso aqui, eu já sei, eu já me conheço, é dessa forma aqui que eu quero me expressar. Faz sentido? É mais ou menos para esse caminho mesmo, Zezão? Eu acho que sim, que a gente também parte muito dessa coisa da maturidade, né, da nossa idade. Então, levando em consideração arte e tempo, eu venho numa busca de uma autocrítica muito grande sempre nesses 30 anos. Então, essa autocrítica me traz a inquietação de me ousar mais, experimentar mais coisas. E essa maturidade que vem junto também da gente, sabe, a nossa arte vai ficando mais refinada também, às vezes até aquela coisa do menos é mais, sabe, do clean, do espaço vazio também, né, porque se a gente for muito pela questão da inquietação, da excitação, às vezes a gente pode passar do ponto. Sim. Que nem às vezes você vai cozinhar, você coloca sal demais ou assou demais. Então acho que na arte também cabe um pouco essa medida para não passar do ponto, né? Ou para também não ficar uma coisa muito pobre. Então esses são termômetros que acho que de cada artista também sabe, né? Sim. E até os defeitos que a gente enxerga no nosso trabalho às vezes acaba, sabe, nem aparecendo porque é a coisa do humano também, né? Uma coisa é você imprimir um desenho, outra coisa é você fazer ali com o traço humano. Então eu considero super a irregularidade, borrou um pouco ali, eu acho que isso
isso dá caráter para a coisa, tipo assim, foi feito à mão mesmo, né? Sim, eu imagino que a mente do artista é esse laboratório de ideias, né? Esse caos de ideias. É um caos de ideias. E você tem trabalhos que você fez em colaboração junto com outros artistas. Zezão, e quando você junta dois artistas com essa gama de ideias, como que vocês conseguem fazer um trabalho juntos? E com quem que você já teve trabalho em colaboração? Olha, eu acho que não é muito fácil você fazer uma colaboração com qualquer artista. Parte do princípio, dos meus princípios, que é primeiro afinidade. Então assim, se você tem uma boa afinidade com a pessoa, as coisas podem acontecer. Se você não tem uma boa afinidade, já para mim, na minha questão mais de sensibilidade, já não consegue acontecer. A conexão é muito importante para você, né? De afinidade. Aí tem a questão artística, que se o cara tem um trabalho mais abstrato, ou até figurativo, você pode até em certo momento combinar. Então assim, vamos falar, olha, já fiz colaborações com o Da Lata, que é um artista de Belo Horizonte, com o Crânio, com o Giga, estou fazendo com o Felo agora, já fiz com o High Graph. Então assim, muitas vezes a gente pegava uma tela e conversava 2 minutos e aquela coisa acontecia. E às vezes esse planejamento também que a gente criava antes da execução, às vezes a gente se perde, porque o cara puxa um negócio diferente ali, um traço diferente, você fala, daqui então eu já vou emendar o meu traço aqui, outro ali e tal. E aí vira uma coisa também singular, assim, né? Você tem uma obra que é um conjunto das 2 mãos pintando ali, de 4 mãos. Mas eu também sempre senti que foi muito, os artistas que eu trabalhei foram muito também da intuição, né? Talvez nunca conseguiria, trabalhar com um cara que vai me dar um briefing, você faz aqui, eu faço ali. Uhum. Então a galera do abstrato, ele sempre se permite a essa conexão, essa fusão do trabalho, entendeu? E não, desse lado faço eu, desse lado faz você. Que eu só acho que isso é muito comum. Uhum. Quando a gente tem uma ideia de collab, é que já tem que ter, antes dessa ideia, já tem que ter essa afinidade e saber que o meu trabalho vai mesclar. E falar assim, então se eu for usar azul, você não usa azul. Ou até pode usar azul, mas assim, tem uma pequena conversa antes, só de planejamento, mas o resultado final a gente nunca sabe como é que é. E isso que é o bacana, porque te traz essa experiência, essa vivência de você criar algo em 4 mãos e não saber o resultado final. Então é bem curioso isso, né? Que legal, Zezão. E são 30 anos de carreira, né? Sim. Como que você enxerga o Zezão lá do começo, que começou com grafite? Eu vou usar os termos aqui, se estiver errado você me corrige, porque eu quero aprender também. Há 30 anos atrás você começou com grafite, agora o Zezão conceituado, maduro, né, tanto profissionalmente, sabe muito bem que tipo de trabalho quer realizar, que tipo de cliente quer impactar, com quem quer trabalhar. Então, me conta um pouco sobre esse Zezão lá do passado que começou com esse Zezão que está aqui hoje. Uma breve história desses 30 anos de carreira. Tá. Bom, quando eu comecei, eu tinha um pensamento justamente menos maduro do que hoje, né? São 30 anos. Então eu estava vivendo um outro momento, até dentro da própria cena da arte urbana, que era um trabalho que era meio negado, né? Pelas pessoas, pela sociedade. Então a gente passou por certos preconceitos, então às vezes o preconceito forçou a gente também a criar um certo afronto, né? Então é proibido pintar ali, a gente vai pintar lá. Isso eu estou falando muito por mim, porque eu venho de uma adolescência rebelde mesmo. Eu fui punk, fui motoboy, então assim, eu passei por processos pessoais de exclusão, de preconceito, de discriminação, e às vezes a resposta que eu dava era esse afrontamento, era esse bater de frente. Mas aí com o tempo, eu acho que do ser humano, a nossa evolução, a nossa maturidade, a gente chegou um dia para mim que eu pus na minha cabeça e falei assim, eu quero ser um agente que possa colaborar com o que eu faço. Você chegou a ter essa virada de chave? Sim, eu virei essa chave, que inclusive foi super complicado, porque eu era um cara preso muito a viés ideológicos, principalmente do mundo underground, da cena, da pichação, do grafite transgressor, o vandalismo. Então eu tive um momento também que eu falei assim, olha, eu vou virar essa chave porque eu quero ser lembrado agora e visto pelas pessoas, pela própria sociedade,
como um artista que está fazendo um trabalho para a cidade de contribuição. Legal. E não de degradação ou de vandalismo, né? Embora muitos anos da minha vida eu fiz esse trabalho sempre espontâneo, então de uma forma ilegal, mas com propósitos positivos. Com que idade foi essa virada de chave? Você lembra mais ou menos? Eu lembro, foi com meus 33 anos de idade, eu tive um problema muito sério com a justiça por causa de grafite, e nesse período eu era um motoboy, eu não vivia da minha arte, eu usava só a arte urbana como um manifesto, forma de expressão, né? Uma forma de expressão, mas com essa bagagem de negacionismo, né? De tipo preconceito. E aí, quando eu virei essa chave, eu comecei a pintar com outros propósitos, e aí, naturalmente, não só esses processos também do reconhecimento que teve, depois teve o meu primeiro reconhecimento internacional, e aí de uns anos para cá, a arte urbana ela teve uma aceitação, acabou se tornando uma cultura popular também, né? Não brasileira, porque o grafite não é um manifesto popular brasileiro, é americano, mas hoje o Brasil é considerado um dos maiores países do mundo, referência de arte urbana, porque nosso país é um país multicultural. Então a bagagem que a gente tem do nosso local, eu sou de São Paulo, que é São Paulo que me inspira, mas assim, o pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul, acabou trazendo essa coisa da cultura local para seu próprio desenho, para sua própria arte, né? E quebrando um pouco esse lance que o grafite era só letra, escrever seu nome, que isso é uma coisa muito mais americana, europeia. Então, assim, o grafite mais tradicional sempre foi das letras ou de personagens da cultura do hip hop. E hoje, 30 anos depois, com a informação muito mais acessível para todos nós, a gente tem hoje, eu praticamente tenho várias referências de outros artistas de outros segmentos que eu acabei trazendo para mim e tentando me expressar com a minha nova linguagem artística, né? Então, como que foi, Zezão, o início do seu trabalho, da sua vida internacional? Quando que começou? Depois dessa virada de chave, você já tinha ido para o exterior começar a gravar a sua arte em outros países? Não, eu tive um momento da minha vida de reconhecimento que foi em 2005, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que já vem do viés artístico, o pai dela era artista, e essa pessoa me abordou na rua, me convidando para fazer uma gravura, uma coisa que era uma ideia de abrir uma galeria de arte. Então eu considero que de 2005 em diante eu fiz o meu primeiro uma exposição numa galeria, eu comercializei minha primeira obra, tá? E no momento que no Brasil estava começando a adotar isso, inclusive para o mercado publicitário, para as marcas, para a campanha, então isso vem de um reconhecimento internacional para vir para cá. E aí em 2007 eu tive a oportunidade de fazer minha primeira exposição em Nova York. Uau. Numa galeria muito bacana, que foi a Jonathan Levine, né? Então foi a primeira vez que eu levei a minha arte para fora do Brasil. E aí, como acontece, acho que muito no Brasil, acho que é até um pouco cultural, às vezes você tem que ter um reconhecimento lá fora primeiro para depois vir aqui, né? E eu fui prova disso, porque quando eu fiz Nova York, a gente fez muita mídia, fomos capa do New York Times e tal, e aí quando eu voltei para o Brasil, já voltei com outro status da minha arte, digamos assim, e aí dali já tive um projeto na França, em Londres, e comecei a viajar o mundo, e aí virou uma coisa que, tipo, não parou mais, né? Que legal, que legal. Então teve esses processos, mas mesmo assim eu acho que a carreira de um artista, ela tem essas oscilações, né? Então, assim, nesses 30 anos eu consegui meu reconhecimento, vivo da minha arte, a minha vida mudou muito para melhor, com certeza, de quando eu comecei, mas às vezes a imagem que passa é que o artista também está sempre nesse momento, sempre criativo, sempre produzindo, viajando, trabalhando, cheio de projetos, e eu acho que isso é uma grande mentira, até porque eu acho que assim, o artista precisa ter essas pausas também. Eu acho super necessário ter as minhas pausas para eu
ter vontade novamente de produzir e criar algo diferente, né? Eu não tenho um compromisso muito sério de estar todo dia no ateliê pintando. Então, assim, eu me permito hoje, às vezes, deixar um pouco de lado, viver minha vida, que é cuidar dos meus filhos, eu adoro a natureza. Eu tenho outras coisas também que me alimentam, que me traz felicidade, inspiração. E, às vezes, em quando, eu pego e mergulho de novo no meu ateliê, com toda a força, e eu tô vendo essa porque é uma fase, coisa que você tem E eu que... tô vendo essa fase sua agora, né? Quem te acompanha nas redes sociais, o Zezão tá produzindo, é muita coisa, cada dia uma ideia diferente. Recentemente eu vi você pintando uma nota antiga, você colocou... Sim. E a rede social ajuda muito isso, né, Zezão? Você compartilhar para poder se conectar com quem nunca viu o seu trabalho. E Sim. ali você até falando sobre o processo criativo. Essa nota você acho que colocou que foi um dos trabalhos mais difíceis que você fez hoje, uma obra tão pequena que você não queria tirar a característica dela e deixar a sua marca ali. A rede social traz isso também, né, Zezão? Que antigamente não tinha 30 anos atrás, hoje você pode Sim. usar a rede social, inclusive é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Sim. Para quem não conhece o Zezão ainda, olha que artista que ele é, que história que ele tem e muito mais ainda que a gente tem para poder contar aqui, né? Eu quero que você conte uma história engraçada, porque eu imagino que há muito tempo atrás, antigamente, hoje é fácil você pegar um avião, você vai viajar agora, né? Sim, você vai para que país que você vai agora? Eu estou uma pequena turnê pela Europa, que eu vou fazer algumas cidades da Alemanha e Bélgica, e talvez França. Hoje eu acho que é muito tranquilo você passar pela alfândega e dizer que é um artista e vai expor o seu trabalho nos países que você vai passar. Há 30 anos atrás, acho que não foi isso tudo, né? Há 20 anos atrás, quando você começou a viajar pelo mundo afora, era tranquilo passar pela alfândega e dizer que era um artista e conseguir um visto, por exemplo? Cara, assim, eu tive uma dificuldade pessoal nessa questão internacional, porque assim, eu nunca falei inglês, né? Então assim, não tinha uma experiência internacional, não falava inglês, até o meu momento como um artista profissional também, por alguns momentos eu senti que não estava preparado para certas exposições. Eu confesso que em 2007, quando eu recebi o meu convite para fazer a exposição em Nova York, eu considero que eu não estava tão preparado. Assim, talvez minha arte tinha já uma maturidade, um reconhecimento, mas eu como pessoa, como artista, inclusive como um profissional, eu meio que fui lançado e falei assim, ó, se vira, né? E é legal a gente reconhecer isso também, né? Tipo, eu estava incapacitado por questões de não ter uma experiência como isso. De tipo assim, te enfiou no avião, você chega lá e você vai fazer uma exposição. Então assim, já tem essa dificuldade em inglês. Aí, como que você vai dar uma entrevista, sei lá, por exemplo, que eu dei entrevista no New York Times, que teve uma pessoa que traduziu, então, assim, isso é muito chato pra gente. A pessoa queria te conhecer, queria bater um papo com você, queria que você explique sobre a sua arte e você não sabia explicar. Saber explicar sim, mas essa questão da língua, né? Então eu também tive um processo de adaptação, também tudo muito autodidata. Porque hoje você fala inglês. Esse inglês que eu falo hoje é o inglês do curioso. Como que eu pergunto isso? Como que eu falo isso? Mas, de fato, eu nunca estudei uma escola de inglês e eu acho que ainda pretendo estudar até para ter o inglês mais formal, mais certinho, né? Porque o inglês que eu falo é o inglês da conversação. Eu leio um inglês, eu falo um inglês, mas assim, foi tudo muito na curiosidade e também sem esse lado de ter vergonha de falar errado. Então, muitas vezes eu cheguei em situações e falava lá o inglês precário, o cara, olha, porque eu entendi, o Zezão acho que ele quer ter um copo d'água. Então eu nunca tive muito esse acanhamento de me expor também, né? Mas foi também um processo, porque o mercado internacional é diferente. A gente aqui está muito, muito atrás do que o mercado internacional, né? Hoje não, o Brasil tem um mercado de arte riquíssimo também. E nós temos essas grandes feiras como a SP Art, teve agora a segunda edição da SP Art como é que chama? Lá no outro galpão, esqueci agora o nome, mas assim... A gente está muito bem posicionado também no mercado de arte, mas eu estou falando naquele momento meu com o mercado internacional, né? Eu estava lembrando agora, a ARPA que teve agora também, né? Então, assim, há muitos anos eu trabalhei com galerias que me representaram no Brasil e no exterior, e aí você também vai conhecendo um pouco
do mecanismo das coisas e tal, tudo. E acabei trabalhando e fazendo essas viagens internacionais que eu vou fazer agora. Agora o que eu vou fazer fora do Brasil, nessa turnê, não é exatamente numa galeria de arte. Eu não vou fazer uma exposição numa galeria de arte. Eu vou fazer projetos mais institucionais, que um é no museu, na Bélgica, que é no Museu de Arte Urbana, e em Cássio eu vou fazer uma exposição dentro de um bunker. Então eu vou fazer uma exposição que tem até fotografias e vídeo, mas não vai ser um lugar comercial de obras de arte na parede, porque é muito mais, eu estou querendo proporcionar muito mais uma vivência para o espectador, de ele descer numa espécie de uma catacumba para ver meu trabalho lá, num lugar que era uma antiga fábrica de cerveja na época da guerra. Que legal, Zezão. Que legal. Então, eu estou nesse momento trabalhando nesse projeto, dessa exposição, e vou fazer alguns murais também nessas cidades, né? Mas vai ser muito interessante porque a locação de onde vai ser a minha exposição, mas uma locação que o cara tem que ter capacete, ou monitorado por um guia que vai descer 5 níveis embaixo da terra, né? Para ver meu trabalho lá embaixo. Que legal, que legal. Então isso acho que faz parte também do meu DNA com a história dos subterrâneos, né? Sim. E Zezão, eu até te fiz uma pergunta antes sobre qual a diferença de fazer esse trabalho indoor e outdoor, que faz muita relação com o que eu vou te perguntar agora. Tá. Qual foi a reação mais interessante que você teve de alguém que viu uma obra sua? Porque indoor, eu acho que quando você entrega o trabalho para aquela pessoa, no apartamento, na casa, você vai ver aquela reação ali daquela pessoa. Sim. Mas você já teve a oportunidade, numa exposição, ou até mesmo na rua, de ver a reação e te marcou a reação? Tem uma que você não viu, que eu presenciei. Eu tenho esse grafite seu aqui, acho que há um ano mais ou menos, ou um pouco mais de um ano. Sim. Eu passo em frente de um grafite seu para poder levar meu filho na escola. Ali na Vaiandava, ali perto, tem um prédio ali que tem uma obra sua. E eu estava com meu filho na época com 2 anos de idade. Tá. E no carro, levando ele para a escola. Quando ele viu o prédio, 2 anos de idade, ele falou, igual a parede da casa do papai. Foi a reação mais incrível por uma criança de 2 anos. Olha só como a sua obra impacta. Uma criança de 2 anos, meu filho, igual a parede do papai. Essa você não viu, pois eu já tinha te contado antes também. Você já presenciou alguma reação parecida, algo que te marcou bastante da sua arte? Sim. Eu acho que isso é uma coisa até meio corriqueira na minha carreira, porque a gente cria uma certa imagem que, assim, particularmente, eu faço só meu trabalho, mas não sei como isso ecoa, né? Até porque, assim, eu também sou uma pessoa que não sei utilizar muito bem as mídias sociais. Não sou uma pessoa que usa as técnicas de engajamento, eu coloco bem orgânico a mídia social. Mas eu recebo muitas mensagens de pessoas que passam em lugares ou me marcam. Puta, estive em Frankfurt e vi lá o seu desenho ali, passei, sei lá, num lugar mais inóspito, lá em Fortaleza, lá não sei aonde, e acabam me marcando. Mas é muito comum para mim essa abordagem, assim, eu não me considero, nem sou jamais, um fenômeno do cara que passa na rua e fala, eu quero tirar uma foto com você, me dá um autógrafo. Mas tem situações sim, né, porque eu como artista, eu coloco como protagonista a minha arte. Uhum. Eu talvez estaria em terceiro plano, porque a minha imagem, para mim, ela pouco interessa. É lógico que a gente quer passar uma imagem, que é o que eu sou, não é também, né, forjar uma situação, mas assim, sou uma pessoa simples, sou uma pessoa... durante muitos anos minha arte foi voltada para o povo, e hoje a minha arte também é uma arte privada para algumas pessoas que acabam me contratando. Mas sempre tive muitas abordagens interessantes. Ontem mesmo fazer um trabalho social numa comunidade na Zona Leste, e a reação, né? Porque, tipo assim, as pessoas falam assim, eu não imaginava que o Zezão ia vir aqui, nesse lugar mais nada a ver, nessa comunidade aqui, que é tipo quase uma favela e tal. E, pô, um cara desse que faz justamente... Então, eu passei ontem uma tarde super bacana com pessoas bem simples também, que me colocaram sempre numa situação que foi assim, como que você veio aqui? Eu falei, eu recebi um convite de um amigo, não tinha o que fazer, eu te vim aqui pintar. Porque, assim, essas pessoas estão acostumadas a ver, às vezes, meu trabalho também,
de uns anos para cá, não o início. Uhum. O início do meu trabalho estava mais ligado nas questões de exclusão, abandono, sujeira, né? E depois para cá o trabalho cruzou o oceano e se tornou mais nobre, mais reconhecido, mas mesmo assim eu acho super importante manter essa minha essência viva de onde eu vim, né? Que eu sou uma pessoa que vim de uma classe C, não sei como posso denominar assim. Meus pais eram pessoas simples, somos pobres, fui motoboy, não estudei, então durante muitos anos eu coloquei meu grafite nesses lugares até com um propósito de valorização dessas pessoas, desses espaços que não são espaços nobres, espaços públicos. E aí, de uma hora para outra, você está lá, sei lá, em Paris, ou em Londres, ou na casa de uma celebridade, e amanhã você está lá na favela também. Então, essas transições de mundos, de sociedade, para mim, cara, eu vejo isso como tudo uma coisa só. Mas é incrível, não é, Zezão? O que a sua arte significa para todas essas pessoas, né? Como você para todas as pessoas, na verdade. Como você consegue com a sua arte conversar com todo mundo, né? Isso é o mais incrível, né? Da arte. Acho que você nem mesmo imaginava como você poderia impactar sua arte na favela, na casa das pessoas, pelo mundo todo. Inclusive eu tenho as minhas preferidas. Eu tenho um livro seu aqui que eu ganhei, que é no esgoto, né? São em áreas, como que chama aqueles lugares onde que você... Galerias subterrâneas. Galerias subterrâneas. Aquelas, para mim, são as minhas preferidas. Eu queria que você contasse um pouco mais. Tem uma história muito marcante ali para você, tem uma história muito bonita de como você começou a grafitar nas galerias e hoje é um lugar onde que não tinha vida, que você leva vida, e eu acho incrível. São as minhas preferidas, sabe? Tá, eu queria voltar um pouco na pergunta anterior, dessa questão das transições, onde minha arte pode estar aqui, mas pode estar lá. O que eu acho, Diego, que eu tenho como propósito na minha vida é assim, a minha arte, ela, em certas questões, ela está em primeiro lugar, sim, mas em certos momentos ela fica em segundo lugar quando eu quero dizer sobre legado. Então, tipo assim, eu, quando fizer minha passagem, eu quero ser lembrado, não como é a minha arte magnífica, bonita, que fez aqui e ali na Europa, não é isso. Eu quero ser lembrado como uma pessoa do bem, uma pessoa generosa, de humildade, de tratar bem todas as pessoas. Isso, para mim, é muito mais importante do que meu quadro estar num museu mais, sei lá, o Guggenheim, um lugar maravilhoso, né? Então eu acho que isso para mim é o mais importante, essa coisa do legado, né? E voltando para essa sua pergunta, nós como seres humanos, cada um tem uma história, uma trajetória de vida, e essa história minha do subterrâneo, ela surgiu porque uma necessidade de se esconder, uma necessidade de isolamento também, de querer ficar sozinho e uma tentativa frustrada de suicídio, né? Porque eu passei por períodos muito difíceis na minha vida, com a perda dos meus pais, super prematuros e tal, e isso gerou traumas psicológicos que um belo dia eu não sabia mais o que fazer e queria me suicidar, mas não tinha coragem. E aí veio esse lugar na freguesia do Ó, que era uma galeria subterrânea, que eu comecei a pintar lá para ratos e baratas, né? E, tipo, não tinha nada lá. E com essa intenção de falar assim, eu vou pintar aqui e se um dia eu morrer aqui contaminado, ou sem ar, ou me perder aqui dentro, eu vou morrer fazendo o que eu gosto, que é fazendo arte. Aí eu vou sumir, não vou aparecer, ninguém vai me achar, ninguém vai me encontrar, e eu vou ter um final feliz, de tipo, tá morrendo fazendo o que eu estava fazendo. Junto do preconceito, da discriminação que tínhamos na época, dos anos 90, aquele lugar também era um lugar onde eu poderia estar fazendo meu trabalho sem ser perturbado por ninguém. Então essas duas coisas me motivaram a ir nesse lugar para fazer minha arte, e pela felicidade acabei não morrendo, e depois acabei tendo um reconhecimento por ser um artista, primeiro artista em fazer um trabalho numa locação super perigosa, escura, que não tem visibilidade,
justamente na contramão dos princípios do grafite, porque o grafite ele é da avenida, ele é do prédio, da visibilidade total, e ali eu estava fazendo uma coisa para mim, para uma coisa minha, para uma satisfação minha, independente que ninguém ia ver, era o meu momento, entendeu? Então é uma história mais ou menos baseada entre tristeza, dor e isolamento, né? Então eu posso dizer que a arte cura. A arte cura. A arte cura. Inclusive tem um grafite seu muito bonito dentro de hospital aqui em São Paulo, que você já me mostrou algumas vezes mensagens de pacientes que estão recebendo alta do hospital 9 de Julho, se não me engano, aqui em São Paulo, um grande hospital aqui em São Paulo, onde tem um grande grafite seu ali na recepção. E os pacientes estão recebendo alta no momento de felicidade, mandam mensagem para você que aquilo ali deu mais cor ali, deu mais vida nessa nova etapa da vida deles também. Isso é gratificante, né, Zezão? É muito gratificante isso tudo, né? Eu acho que ali para mim foi eu tenho 2 episódios super marcantes, assim, esse é um deles, né, assim, receber um convite para fazer um projeto dentro do hospital, porque eu sou daquela opinião que os 2 lugares que não são nada agradáveis de visitar, a gente só visita quando realmente está numa situação ruim, ou estar no hospital por uma devida doença, ou uma delegacia, né? Então, assim, você como médico, é o seu habitat lá no hospital, cuidar das pessoas, curar as pessoas. Mas as pessoas que são, na verdade, pacientes, elas estão no hospital por algum motivo de cura, de saúde e tal, né? E a arte tem esse poder de transformação. E eu também tive um episódio também muito marcante na minha vida, que foi fazer uma arte dentro de um complexo presidiário, né? Então, assim, para pessoas que estão no estágio final da pena deles, que é um centro de ressocialização. Então, eu não entendo muito sobre o sistema penitenciário, mas eu fui convidado também para fazer uma arte dentro desse centro de ressocialização, que é onde esses detentos recebem passam por um período de reintegração de sociedade. E a diretoria do presídio acabou me convidando para falar assim, pô, a gente quer dar dignidade para essas pessoas, para elas entenderem também que o meu processo, a minha arte também, eu poderia ter... Eu fui um pichador, né? Então no passado também eu vivi esse lado marginal da minha vida, mas que a minha arte me deu tudo que eu tenho hoje, não só reconhecimento, mas eu vivo da minha arte, todas as minhas conquistas materiais, tudo vieram da minha arte. Então, assim, eu não tenho um diploma de artes, né? Não tenho nenhum doutorado, mas assim, a minha vivência, a minha escola foi a vida foi a rua, foi ter todas essas vivências desde um grande ícone da música, que tem um trabalho meu, até um cara mais da periferia possível, né? Então isso para mim é muito importante, sabe? Esse traço, essa marca que deixou nesses 30 anos, que passou por todos os lugares mesmo, e todos os tipos de sociedade e lugares diferentes. Então, para mim é muito marcante, assim, sabe? Sabe que tem uma arte no Hospital 9 de Julho, mas que também eu recebi o convite para fazer um trabalho dentro do sistema penitenciário, né? Eu já fiz palestras também, porque assim, além do meu lado artístico, visual, eu sou uma pessoa que já dei muitas palestras também, e assim, eu já dei palestra no Instituto Psicanalista do Brasil. Então assim, isso para mim foi muito marcante, né? Porque assim, o que tem a ver eu estar aqui dando uma palestra para um monte de psicanalista que está assistindo a minha palestra? E aí quando eu perguntei para o cara que me convidou, eu falei, o que eu vou falar? Ele falou, cara, fala da sua vida. Tenta dar um breve resumo da sua vida, que já é muita informação. E eu achei super interessante participar também não era um podcast, era uma palestra mesmo, que eu falei um pouco de mim, da minha vida, para esse grupo de pessoas que hoje estuda a mente humana, né? Psicanálise, né? Eu fui num evento seu também, que foi onde eu conheci o Maxwell, nosso amigo em comum aqui, que você foi um dos brasileiros também convidados para poder... a Creation, né? I Am Creation. I Am Creation. Yes. Fala um pouco mais desse projeto do I Am Creation, que acho que você teve origem na Califórnia, né? E você foi um dos brasileiros ali, que eu fui assistir também sua palestra. Sim. Era um curta, né? Era um vídeo contando um pouco. Isso. Conta um pouco mais sobre esse. Então, eu conheci a Fernanda Houston, que ela é irmã da Ana Carolina Houston, que é uma das maiores curadoras do Brasil. A Fernanda Houston, ela está criando um projeto que é de entrevistar pessoas do mundo artístico
para criar tipo pílulas de entrevistas que as pessoas podem adquirir como se fosse um audiobook, bem dizer, né? E aí, na época que eu fiz, ela entrevistou o filho do Ryu Otaki, que era esse arquiteto famoso Otaki, a Ana Carolina Houston, um cara da Night, que era o... Ai, gente, o pronome é difícil. Eu também não lembro o nome dele, mas a gente consegue colocar depois no... E aí ela me chamou como artista visual, justamente pela minha trajetória, essas passagens que eu tive na minha vida. E aí esse é um dos projetos, né? Mas o que a gente tem agora daqui para frente é um filme de 30 anos da minha carreira, né? Fui convidado pelo cineasta Maxwell fazer o filme de 30 anos da minha carreira. E em paralelo a gente também está gravando um projeto piloto para um programa de televisão. Porque é a mesma coisa, de conversar, tem essa coisa de gostar de conhecer a vida das pessoas. E que você faz super bem. A carreira das pessoas. A gente que é amigo hoje, eu te acompanho em alguns eventos, a gente está sempre junto. A capacidade que você tem, essa inteligência social que você tem, de conversar com qualquer pessoa, se conectar. Você usou a palavra conexão algumas vezes, dá para perceber que a conexão é um valor muito importante para você, né? Tem que ser realmente de verdade, né? Sim. Então a capacidade que você tem de se conectar com as pessoas, isso é incrível. E você é um bom comunicador também. Eu tive a oportunidade de ver alguns cortes ali. O projeto está incrível, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai mostrar um pouco mais. Eu sei que você acha a sua arte muito mais importante com você. Eu acho que você deveria aparecer, até eu te conhecendo, eu acho que deveria aparecer muito mais. Você é um cara incrível, você tem um coração gigante. Então as pessoas vão se impressionar que aquele artista ali também é um grande comunicador, tem empatia, tem um coração gigante, é um excelente pai, um pai amoroso, um grande amigo. E as pessoas também têm que se conectar com você dessa maneira. Então as pessoas têm muita coisa aí que vai vir ainda, né, Zezão? Sim. Muita coisa para os próximos 30 anos aí de trabalho. Tem duas perguntas que eu sempre faço para todos os convidados que a gente está aqui. A primeira é: o que é felicidade para você, Zezão? Cara, essa é uma pergunta que eu comparo a uma segunda pergunta que eu nunca soube responder. O que é arte para você também, né? Vou colocar essas duas coisas. Cara, é uma pergunta bem difícil de falar, porque felicidade talvez é algo que é um estado mental que a felicidade te traz uma sensação de se sentir bem, de realização. É como se felicidade pudesse trazer várias outras ramificações, né? Então, assim, não saberia definir felicidade, sabe, com 3 palavras, assim. Mas, sei lá, sucesso, saúde, bem-estar, amigos como você, né? Eu gosto de estar com pessoas bacanas. Eu sou uma pessoa super seletivo com as minhas amizades, mas às vezes me permito também ir lá pra rua, pro povão lá e receber esse carinho, como eu recebi ontem do pessoal da periferia. Então, assim, felicidade acho que é um conjunto de coisas que te deixam num bem-estar, que você se sente justamente feliz, né? Então, você vê a complexidade da pergunta, né, cara? Porque assim, o que é? Às vezes tem gente que felicidade pro cara é coisa material, sucesso, essa coisa do amor próprio também, que é uma coisa que eu venho lutando de um curto tempo pra cá, que é também me valorizar, me sentir bem, né? Então, assim, ser feliz de fato. Sim. Então, eu sempre pensei muito, às vezes queria agradar o próximo, e eu mesmo sempre estava meio jogado. Deixou de lado a visão, e agora você está olhando mais. E agora eu estou tentando mais para mim, porque a gente é o pilar de tudo, né, Diego? Sim. Se a gente não estiver bem emocionalmente, mentalmente, a felicidade não vai vir, e automaticamente as coisas também não vão, né? Porque eu leio hoje um livro, que inclusive indicação do meu amigo Maxwell novamente, que é o livro Poder do Subconsciente, né? Que é lógico que tem vários outros livros e tal, mas acho que a felicidade também está numa busca de você querer ser feliz, né? Tem que querer, não tem. Porque, reclamar é fácil, né, cara? Porque todo mundo tem problema, passa por dificuldades. Eu estou passando, eu não tenho também essa vergonha ou ego de falar que eu sou um cara feliz, porque hoje a internet, uma das coisas que eu sou contra da internet
é que as pessoas se posicionam sempre que elas venceram, elas são felizes, elas conquistaram. Então a internet também é uma vitrine de ego, né? De você... Ninguém coloca lá que tá mal e tal, tu tá triste, ou que deu errado. Algumas pessoas até se colocam assim. Mas parece que se criou uma regra, principalmente quando você é uma pessoa que é uma pessoa notável, que é uma pessoa pública e tal, tudo. Então parece que é uma obrigação você estar feliz todos os dias. E eu passei uns períodos recentes agora bem difíceis, e aí teve um momento que eu estava me posicionando também, que eu estava meio triste na internet. E aí eu tive pessoas que me corrigiram, não sei se é a palavra certa, e falaram assim, não fica escrevendo isso na internet, cara. Ninguém precisa saber que você está mal, que você está triste, que você está passando por um processo. Então, assim, tipo assim, a gente também não tem nem, sabe, a gente tem que mostrar que a gente está feliz sempre. No final das contas, Zezão, nós somos seres humanos. Então, mas que mal tem, Diego? A gente falar também que hoje eu tô triste. Nenhum. E dessa forma... Mas você não pode pôr, cara. Você também consegue se conectar com as pessoas, você consegue mostrar que você é de verdade. E foi aquilo que nós conversamos ali no começo, né? O artista, eu acho que é um pouco mais sensível que as pessoas que não são artistas. E eu acho que isso também ajuda nesse processo criativo. Então, essa grande obra que você tem ali no subterrâneo, foi no momento ali que você estava mais introspectivo, você tinha essas questões. E olha como você trouxe vida para um lugar que era inóspito. Olha como isso transformou a sua vida. Todo momento ruim ele traz uma lição, né? Então a gente tem que saber viver isso tudo. E você vive intensamente todos esses momentos, né? Você falou momentos mais felizes, momentos mais tristes, momentos que você trabalha mais, que trabalha menos, e tá tudo bem, porque afinal de contas, todos nós aqui somos seres humanos, né? Que eu ia emendar agora na pergunta para você do que é saúde. E eu acho que saúde também é conseguir perceber todos esses altos e baixos e ser produtivo. Você está sempre trabalhando, está perto dos seus amigos. Para você, faz sentido saúde ser isso? O que é saúde para você hoje? Bom, eu como um entusiasta e amigo do grande cirurgião aqui que é você, o meu entender de saúde hoje eu coloco com 2 pilares, saúde mental e saúde física. Então eu não vim aqui falar de medicina porque eu não tenho realmente conhecimento zero, mas eu acho que do pequeno entendimento que eu tenho é que, assim, primeiro você tem que ter uma boa saúde mental, porque você tendo uma boa saúde mental, você... aí entra a questão química do corpo, tal, tudo. Você vai ter menos probabilidade de adoecer ou desenvolver certas doenças por causa da sua mente. E eu confesso aqui que eu estou numa fase desse resgate da minha saúde mental. E eu também, assim, na verdade o prejudicado sou eu, mas assim, eu sou uma pessoa um pouco inadimplente com a minha saúde. Então eu não tenho os hábitos muito saudáveis, de praticar sempre muito esporte, de uma alimentação saudável. E para mim é sempre, toda vez que eu venho te visitar aqui, Diego, eu me cobro sobre a minha saúde, porque você, para mim, é uma referência de saúde. Não sei se, porque também dizem que aquele ditado popular, casa de ferreiro, casa de pau, né? Mas você, como um cara da medicina, você tem um autocuidado exemplar, e eu me sinto sempre tipo um cara totalmente fora da curva, totalmente assim, desregrado, né? E a noite passada mesmo eu tive uns sonhos pesados, assim, achando que eu estava doente, né? Porque eu sinto certas coisas, a gente sente, a gente conhece as manifestações do corpo, né? E eu fico procrastinando isso, né? E a hora que chegar essa conta, eu vou pagar uma conta cara, porque assim, é que nem o cara que fuma um cigarro, o cara compra um cigarro, nas costas do cigarro tem aquela fotinho da pessoa internada e fala, fumar mata, sabe? Dá câncer, não sei o que, e a pessoa continua fumando. Então acho que isso da grande parte do ser humano, vamos colocar numa minoria que tem esse autocuidado mais, essa disciplina mais alimentar, com a saúde. Acho que as pessoas, a vida delas acaba engolindo, é tanta coisa na nossa vida, que eu vou falar por mim de novo, não no modo geral, mas assim,
eu tenho tantas prioridades, tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer, que minha saúde está, sei lá, em 7º lugar. E eu, com a idade que eu tenho, 53 anos de idade, eu sei que eu tenho, já sinto queixas do meu corpo, eu tenho que fazer uma cirurgia, e é tipo, não, vai rolar, amanhã, depois, não sei o que lá, porque você tem filho, porque você tem trabalho, porque você tem meta e tal, e eu sigo até uns caras na internet que coloca, tipo, o trabalho, os filhos, tá tudo em 3º lugar. Em primeiro lugar, realmente a saúde dele, é o físico dele, a saúde mental dele, os hábitos dele alimentares e tal, porque é o que é o correto. Porque assim, se a gente somos de carne e osso e somos uma saúde, se a gente não tiver isso em primeiro lugar alinhadinho, como que a gente vai fazer todo o restante? Mas eu já percebi uma grande transformação sua, eu que sou muito próximo desse cuidado com a mente, de ser cada vez mais positivo e ser mais produtivo. Como eu te falei, recentemente, quem te acompanha nas redes sociais, muito trabalho, muita coisa, muita arte, surgiu agora a oportunidade de ir para fora. Então, está no caminho certo, meu amigo. É um passo de cada vez. Sim, mas eu acho que e somos seres humanos, não é isso? Então... Sim, mas eu acho que eu precisava melhorar mais essas questões de saúde, porque eu sou um cara que, apesar de ser um ex-suicida, eu amo a vida, né? Mesmo passando pelos processos que eu tô passando, cara, meu sonho era, tipo, viver até 100 anos, sabe? Tipo, eu mentalizo isso. Mas para mim, talvez conseguir chegar nessa longevidade, eu precisava mudar muitos hábitos meus pessoais de alimentação, de esporte, cortar o tal do refrigerante, que eu tomo muito açúcar, né? Então, assim, eu sei, é como se fosse um maço de cigarro. Uhum. Eu sei que eu não posso, mas eu tenho, acho que é do ser humano também. Sim. Você deve pegar pacientes... Zezão, um passo de cada vez. O primeiro passo é ter consciência como você tem, agora no seu tempo. Um passo de cada vez, atividade física, alimentação, para realmente aí você poder trabalhar cada vez mais, viajar esse mundo todo aí, como você está voltando agora, e mostrar a sua arte para todo mundo. Eu acho que é isso. Acho que é isso aí. Tá bom? Mas, por exemplo, só para encerrar aqui, essas pessoas que às vezes se vão tão rápido assim e tal, né? Às vezes não, mas não digo por uma fatalidade acidental, mas uma doença. Cara, isso aí é muito triste, assim. É por isso que a gente está aqui com esse podcast, né? A gente está aqui falando sobre saúde, sobre todos os pilares, sobre a impressão sobre saúde que cada pessoa tem, sobre a felicidade. E aqui é muito interessante a gente estar compartilhando com todos, né? Porque tem pessoa, essa mensagem que você está deixando aqui, ela pode servir para as pessoas que estão do lado de lá também. Então isso tudo é muito importante. Por isso que você é um cara coração, é um cara muito transparente e Sim. Com certeza a sua arte toca muitas pessoas e agora também aí as pessoas te conhecendo muito mais, eu tenho certeza que vão conhecer o Zezão atrás desses murais, dessas pichações que você tem aí por todo mundo, tá? Zezão, obrigado aí, foi um papo super bacana, mais um papo daqueles inúmeros que a gente tem aqui por trás das câmeras, né? Você é um amigo que eu gosto bastante, obrigado por apoiar o nosso projeto, obrigado por ser tão transparente, e vocês aí que estão nos acompanhando, acompanhe o Zezão, eu acho que eu já sei de cor, Zezão_SP, é isso daí, nas redes sociais, essa nova fase do Zezão aí, voltando a viajar aí pelo mundo todo, expondo, e se fez sentido para você aqui esse episódio, compartilhe com várias pessoas, até para conhecer o trabalho desse nosso grande amigo aqui, deixe o nosso like, que é muito importante para a gente, para poder crescer o nosso canal, e até a próxima. Tchau, tchau.